Olha só, o Gilmar Mendes tirou a votação do projeto lá que limita o impeachment e suspendeu partes da própria decisão do impeachment. Ou seja, o que aconteceu aqui é aquilo que eu falei para vocês que estava acontecendo. 7 ministros do STF se posicionaram contra a decisão do Gilmar Mendes. Eles jamais iriam colocar em votação uma coisa que não ia passar. Então, evidentemente, o que eles falaram para o Gilmar? Olha só, Gilmar, vamos ter que dar para trás nessa parada. E o Gilmar Mendes foi lá, como bom garoto, e deu para trás nessa parada. Muito provavelmente, quem costurou isso daí e ganhou a parada foi o Fachin, né? O Fachin, que é o atual presidente do STF, não estava satisfeito com essa decisão do Gilmar Mendes, uma decisão liminar, que ele não conversou com os outros ministros e coisa e tal, e pegou mal, porque ficou um negócio de impunidade para o STF, e ele estava negociando com o Senado. Então parece que o acordo, pelo que dá a entender nisso daqui, é que o Senado vai votar aquela lei do impeachment. A gente já fez um vídeo sobre ela explicando o que tem ali. Tem algumas coisas, assim, não é tão radical quanto a decisão do Gilmar Mendes, isso é verdade, né? Mas dificulta sim o impeachment de ministros do STF. Ficou uma coisa intermediária. Então, assim, eu já tinha falado para vocês que essa ideia da gente conseguir fazer impeachment de ministros do STF nunca seria fácil, mas ela continua existindo. Existe sim a possibilidade. Vamos entender o que mudou nessa história aqui. Por que o Gilmar Mendes voltou atrás? Bom, por que ele voltou atrás? Eu já falei para vocês. Eu já falei no vídeo anterior, aliás. Eu falei, olha só, não tem apoio para o Gilmar Mendes nesse negócio, ele vai ter que voltar atrás. O que eles vão fazer, a gente não sabe. Aparentemente foi isso. Convencer o Gilmar Mendes a voltar atrás. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Lula, Exterminador da Liberdade. Meu nome é Noel, apelido Peter, ho, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Gilmar retirou de pauta e suspendeu o trecho da decisão que restringia pedido de impeachment do ministro do STF. Então vamos lembrar. Alguns dias atrás, o Gilmar Mendes tomou uma decisão numa ADPF da Associação de Magistrados do Brasil e do partido Podemos, né, que questionava a constitucionalidade da lei do impeachment, né? E aí ele falou que não, que é um absurdo, que é uma lei muito velha, que não está valendo, que ela não teria sido recepcionada pela Constituição de 88, né? E, de fato, existe essa discussão se foi recepcionada ou não, só que, assim, dizer que a lei do impeachment não foi recepcionada pela Constituição de 88, depois que já teve 2 impeachments de presidente depois de 88, né, teve o Collor de Mello e teve a Dilma, é meio que, né, cara de pau do caramba, né? Tava óbvio que o Gilmar Mendes estava querendo proteger o pessoal do STF. Chamou muita atenção isso daí, como eu falei, justamente pelo fato de que a coisa toda foi nesse momento. Isso é que chamou atenção. Agora, ficou feio para o STF. Houve pressão da opinião pública, houve pressão dos jornalistas, o próprio pessoal do STF não gostou da decisão, porque o Gilmar Mendes tomou essa decisão sem consultar os outros ministros, e embora ninguém ali goste de sofrer impeachment, ninguém ficou chateado com a decisão do Gilmar Mendes, tá? Eles só acharam que ela poderia ter sido um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais, ter um pouco mais de tato, para não ficar tão patente o fato de que tinha sido blindado. E não só isso, como eu falei, também o pessoal ficou com medo, por quê? Veja, quando você restringe o pedido de impeachment apenas ao PGR, um mero pedido de impeachment passa a ter um valor muito maior. Hoje em dia, a verdade é que a oposição protocolou um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Mais um, né? Já tem 45 pedidos de impeachment, protocolou, mas não faz diferença. Porque qualquer um pode protocolar pedido de impeachment, eu posso protocolar um pedido de impeachment se eu quiser, então não faz diferença. Mas no momento que só o PGR pode protocolar pedidos de impeachment, um pedido de impeachment do PGR passa a ter um peso muito maior. O PGR já chegou à conclusão de que tem que fazer um pedido de impeachment. Mesmo que não passe no Senado, mesmo que não avance, a coisa cria um peso muito maior, né? E daí, e qual que é o problema disso? Vocês sabem que o Goné é sócio do Gilmar Mendes, né? Bom, na prática, teoricamente, ele foi sócio do Gilmar Mendes. Ele era sócio no IDP, né? O Instituto da Dupla Penetração lá do Gilmar Mendes, que é a faculdade do Gilmar Mendes lá. E ele foi sócio, teoricamente, há uns anos atrás, ele saiu da sociedade, vendeu as cotas dele para o filho do Gilmar Mendes. Mas mesmo que não sejam sócios mais, sem dúvida alguma são pessoas muito próximas. E aí isso acendeu o alerta de outros ministros do STF. Opa, peraí.
Isso agora botou um poder na mão do Gilmar Mendes, que é amigo do Gonê, que é um poder que ele não tinha antes, né? Agora o Gilmar Mendes, se tiver algum ministro do STF que fale alguma coisa que o Gilmar Mendes não gosta, ele pode virar pro Gonê e falar: Gonê, bota um pedido de impeachment aí do ministro fulano de tal, que, né, para pra pensar. No momento que agora é só o PGR que faz pedido de impeachment, um pedido de impeachment passou a ter um peso muito grande. Então, ou seja, os outros ministros do STF não gostaram dessa brincadeira do Gilmar Mendes. Mas a gente já tinha falado isso. Parece que o Dino e o Zanin ficaram do lado do Gilmar Mendes, os outros 8, 7, sei lá, não gostaram. Os outros 7, porque no momento tem uma vaga, né? Então, os outros 7 ficaram contra o Gilmar Mendes. 4 disseram que não iriam aprovar, os outros 3 falaram que não sei, vamos ver, mas também não estavam satisfeitos com o que o Gilmar Mendes fez. Então, como eu falei no vídeo anterior, isso ia dar merda. Eles não iam botar para votar isso, porque eles jamais fariam isso para votar. Se botassem para votar, ia ser para votar para aprovar, tá? Então, o que eles fizeram foi justamente essa negociação. O Fachin negociou com o Senado. Olha só, foi exatamente o que ele fez aqui, ó. Com a nova decisão, o ministro atendeu parcialmente um pedido do Senado. Mais cedo, a Casa pediu a suspensão dos efeitos da primeira decisão do Gilmar e do julgamento da liminar até que o Congresso aprove o projeto para atualizar a lei do impeachment. Então a ideia é que é melhor o Senado fazer isso, o Congresso fazer isso, e de fato existe uma lei de impeachment, que é aquela lei que eu também fiz um vídeo sobre isso, é a lei de impeachment do Bolsonaro, né? Ela foi feita em 2022, pelo Lewandowski, o Lewandowski que controlou o grupo que fazia isso na época. O Lewandowski ainda era ministro do STF, e ele fez essa lei, né, em conjunto com outros juristas e coisa e tal. Mas se você lê a lei, meu amigo, é a lei do impeachment do Bolsonaro, é a lei para tirar o Bolsonaro do poder. Qual que era a ideia dessa lei naquele momento de 2022, né? O pessoal tava fazendo lá, botando mó dedão na balança lá para o Bolsonaro não ganhar, mas vai que o Bolsonaro ganha. Vai que o Bolsonaro ganha em 2022. Então o que eles fizeram? Não, agora a gente tem uma lei de impeachment aqui, ó, que a gente bota ela para votar e fazemos o impeachment do Bolsonaro. Pronto, beleza, né? Era a lei do impeachment do Bolsonaro, para facilitar o impeachment do Bolsonaro. Inclusive, essa lei tem algumas coisas que facilitam o impeachment, tá? Tanto de ministro do STF quanto do presidente também. Por exemplo, o fato de que o presidente da Câmara, né, ou do Senado, não pode mais segurar indefinidamente o pedido de impeachment. Hoje em dia, quando você faz um pedido de impeachment, por exemplo, tem um monte de pedido de impeachment do Lula. Nenhum foi nem apreciado. Eles nem dizem que sim nem não. Porque se o presidente do Congresso, se o Hugo Mota, virar e falar assim, não, esse pedido de impeachment aqui, eu nego ele. No momento que ele toma uma decisão no pedido de impeachment, os deputados podem pedir recurso ao plenário e votar contra aquela decisão e aí, portanto, aceitar o pedido de impeachment do Lula, entendeu? Então ele não pode decidir nada, nem sim nem não. Então ele senta em cima e não faz nada com aquilo. É o que acontece com a maior parte dos pedidos de impeachment, né? E também de ministros do STF. O Alcolumbre tem lá uma pilha de pedido de impeachment que ele não toma nenhuma decisão. Ele não pode virar e falar assim, ó, não aceita esse pedido de impeachment, porque se ele falar isso, os senadores podem fazer o recurso e votar contra a decisão do Alcolumbre, e daí entra o pedido de impeachment, entendeu? Então, só que aí, essa nova lei do impeachment limita isso. O presidente da Câmara e do Senado tem 30 dias para decidir nesse caso. Né? E aí tem que decidir. Por que eles fizeram isso? Exatamente porque no governo Bolsonaro tentaram botar um monte de pedido de impeachment contra o Bolsonaro e nenhum prosperou. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com os pedidos do Lula também. Então, essa lei de impeachment, assim, ela tem algumas coisas mais complicadas, mas também não é de todo ruim, né? Embora, mais uma vez, chega a ser engraçada essa lei de impeachment, que é a lei do impeachment do Bolsonaro. Impressionante, foi feita para fazer o impeachment do Bolsonaro. Tem até causa, crime de responsabilidade, sei lá o quê, de não atender pandemias públicas de saúde e não sei o que lá, e negacionismo, tem uns negócios assim que assim, você vê que foi feito para o Bolsonaro aquilo ali. Mas beleza. Então, ou seja, qual que foi o acordo? O Congresso, o Senado, no caso, vai votar essa lei do impeachment, devem votar, parece que já passou na CCJ, deve votar em plenário a qualquer momento, e a lei de impeachment vai incorporar uma novidade que o Gilmar Mendes colocou na decisão dele, que é requerer o quórum de 2/3 dos senadores para iniciar o processo de impeachment. Porque você lembra, a lei do impeachment falava que para iniciar o processo de impeachment contra ministro do STF, bastava maioria simples. Eram 2 votações com maioria simples e maioria absoluta.
Maioria simples é a maioria dos que estão presentes na casa. Maioria absoluta é a maioria de todos os 81 senadores, né? Então, no primeiro caso, se tivesse lá 50 senadores e 26 votaram a favor, já tem mais da metade, já aprova com 26. Mas na maioria absoluta você precisa como você tem um total de 81 senadores, tem que ter 41 votos. Então, mas tudo bem, é relativamente fácil, 41 votos não é tanto voto assim. Se você tem 2/3 agora, precisa de 54 votos, é bem mais difícil, 54 votos é mais difícil de conseguir, né? Então, qual que é a ideia? O Gilmar Mendes disse que tudo bem, que ele vai aguardar esse projeto de lei de impeachment e suspendeu a parte da liminar que falava sobre ser só o PGR que pode pedir o impeachment de ministro do STF. Então, continua valendo a questão dos 2/3 para iniciar um processo de impeachment do STF. Aqui, ó, a primeira decisão do Gilmar Mendes gerou críticas de parlamentares, inclusive do Davi Alcolumbre, que disse que a medida usurpava competências do Legislativo. É um fato. O Gilmar Mendes legislou. Não é a primeira vez que o STF faz isso, aliás, o STF faz isso o tempo todo, né? Mas, mais uma vez, o STF legislou, né? Inventou uma lei com base em bolota, com base em hermenêutica pentadimensional tirada do cu, né? Aqui, ó, na decisão dessa quarta-feira, o ministro afirmou que a cooperação entre as instituições, pautada pela prudência e pelo diálogo, porra nenhuma, foram os outros ministros do STF que cortaram as asinhas dele. Se não fossem os outros ministros do STF, ele tava cagando pro Senado, ele ia aprovar essa porra e não tava nem aí, né? Respeito às normas constitucionais, reafirma a maturidade do sistema democrático brasileiro, estabelece precedente histórico de condução responsável em matéria de impeachment e não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, aqui ó, o quórum mais elevado foi mantido, então são necessários 54 senadores, 2/3 dos senadores, né? Antes do entendimento do ministro, a lei estabelecia a maioria simples, com apenas 21 senadores poderiam abrir processo contra o ministro do STF, número inferior ao exigido para aprovar a indicação de um ministro para a corte, que é 41 senadores. Ou seja, não tem lógica nenhuma isso daqui. É o que está na lei. A lei está dizendo isso. A Constituição não fala nada. Então, peraí, se o STF, a tarefa do STF é aplicar a Constituição e a Constituição não fala nada, vale o que está na lei, né? A lei foi feita pelo Congresso, está valendo, né? Mas é lógico, como eu disse para vocês, né, o STF já partiu, já abandonou esse barco há muito tempo, né? Foda-se o que está escrito na Constituição, o que interessa é que o Gilmar Mendes fez. Mas não deixa de ser um recuo dele, um recuo significativo, deu para trás, né? E certamente foi o Fachin que fez isso, que a gente já tinha falado no outro vídeo que o Fachin estava negociando com o Alcolumbre exatamente isso. Ele suspenderia essa decisão do Gilmar Mendes em troca do Alcolumbre se comprometer a julgar, a votar essa questão da lei do impeachment no Senado, né? Imagina-se que deve passar no Senado relativamente fácil, depois isso tem que ser votado pela Câmara, porque é uma lei comum, então a Câmara tem que aprovar também, e aí já estaria valendo já muito em breve, no ano que vem, isso daí. E de novo, essa lei do impeachment, lembra, é a lei do impeachment do Bolsonaro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles botaram algumas coisas aí para facilitar o impeachment, tá? Embora o objetivo, eles tenham parado com essa lei, porque quando o Bolsonaro perdeu a eleição, eles falaram, então a gente não precisa. Pro Lula não precisa. Olha os filhos da puta, né? Porque poderiam ter aprovado a lei depois com o Lula, né? Porque aí ficaria mais fácil fazer o impeachment do Lula. Você bota o pedido de impeachment lá na Câmara, o Hugo Mota seria obrigado a avaliar, dizer sim ou não, e se ele dissesse não, o Congresso poderia voltar e dizer sim, né? E aí, ou seja, poderia andar com o pedido de impeachment, mas pelo menos vão aprovar a lei. Vamos ver como é que vai ficar essa lei no final das contas. Eu acho que eles vão acabar revertendo essa decisão de obrigar o presidente da casa a votar, tá? Porque é lógico, né? Eles não gostam disso, né? E com relação a pedido de impeachment para os ministros do STF, a preocupação deles agora é a seguinte: quem é legitimado a pedir o impeachment ficou um negócio intermediário. Você pode fazer, o PGR pode fazer isso, partidos políticos podem fazer isso, sindicatos podem fazer isso, tem mais algumas entidades que podem pedir esse coisa de impeachment, e também, em tese, as pessoas com o mesmo critério de proposta de lei de iniciativa popular, né? Você tem que juntar, acho que 1% dos votos assinando, né? Eu não sei direito como é que é, não, mas tem um critério. Não pode ser uma pessoa só pedindo impeachment. Tem que ter um abaixo assinado com um monte de gente pedindo o impeachment, né? Então, assim, ficou meio termo. Não é tão fácil quanto agora, mas se torna um pouco mais difícil. Mas, como eu falei para vocês, se eles aprovarem a lei do impeachment do jeito que ela estava lá, né, se eles não mudarem nada, na verdade fica mais fácil fazer o impeachment no próximo governo. Eu gostei, não achei ruim, não. Porque, por exemplo, se nosso objetivo é fazer impeachment do Alexandre de Moraes, e partido político pode fazer isso, eu não acredito que o partido político vai fazer, tá? Porque o partido político fica com medo do STF retaliar o partido político.
Mas sei lá, pega um sindicato qualquer aí, tem sindicato de direita também, pega um sindicato qualquer aí, pô, e bota o pedido de impeachment e pronto, resolve-se o problema. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.